Bom dia! Hoje vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de 2021. Os Jogos Olímpicos têm uma enorme importância na vida de todos nós, tanto pelo seu caráter simbólico como pela sua dimensão material, pois são um momento de união de muitos países. Entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021 vão realizar-se em Tóquio os 32º Jogos Olímpicos de Verão, que contam com a participação de mais de 206 países participantes. Neste trabalho, iremos identificar algumas ocorrências que antecederam estas Olimpíadas, explicar em que consiste o Fair Play e nomear alguns dos atletas portugueses que já estão apurados para estes Jogos. Este logotipo pode vir a ser alterado devido ao adiamento destes Jogos para 2021. As mascotes, em princípio, não serão alteradas. O nome da Mirietoa, a mascote azul, provém da fusão das palavras japonesas futuro e eternidade e procura fazer esperança aos corações das pessoas de todo o mundo. Segundo explicou a organização, por seu lado, a mascote rosa dos Jogos Olímpicos deve ser nome Samoeti, a variedade de cerejas, árvores muito representativas da cultura japonesa e quer transmitir a fortaleza dos atletas paralímpicos. Aqui está representada a localização geográfica de Tóquio. O acontecimento mais marcante que antecedeu estes Jogos Olímpicos foi a incerteza quanto à sua realização, devido ao surto do Covid-19, que adiou os Jogos para 2021. Agora vamos falar dos princípios fundamentais do Olimpismo, destacando o Fair Play. Fair Play é uma filosofia adotada no desporto que prima pela conduta ética das diferentes modalidades desportivas. A expressão nasceu em 1896, durante as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em Atenas. O Barão de Coubertin organizou dos Jogos e idealizou a filosofia pela frase: "Não pode haver jogo sem fair play. O principal objetivo da vida não é a vitória, mas a luta. Os praticantes devem procurar jogar de maneira justa, não prejudicando o adversário voluntariamente." Mas infelizmente nem tudo funciona assim. Também existem muitas injustiças nestas competições, por isso vamos agora dar a conhecer alguns casos de doping em edições anteriores destes Jogos. Foi o primeiro grande caso de doping a nível mundial e foi a partir dessa altura que as regras antidoping mudaram e passaram a ser mais restritas e confidenciais. Quando Ben Johnson acusou positivo de um controle antidoping durante os Jogos Olímpicos de Seul 1988, viu-lhe ser retirada a medalha e o recorde. A medalha de ouro dos 100 metros foi então entregue a Carl Lewis, o inimigo número 1 de Johnson nas pistas, naquela que seria a primeira vez que o Comitê Olímpico retiraria uma medalha a um atleta devido ao uso de substâncias proibidas. Este caso de doping mais parece uma estratégia comumente adotada por pessoas tímidas. Foi o primeiro caso de doping da história, sendo que hoje em dia não é bem considerado doping. Para ficar mais soltinho, o sueco Hans Gunnar Liljegren, do pentatlo moderno, bebeu 2 garrafas de cerveja antes de competir na cidade do México, em 1968. No final das contas, o exame detectou a presença de álcool e a Suécia foi forçada a devolver a medalha de bronze conquistada. Em 2012, uma das maiores lendas do desporto mundial perdeu prestígio e os títulos conquistados. O ciclista Lance Armstrong, o maior vencedor da Volta à França, confirmou que se dopava para competir e acabou banido do desporto. O que pouca gente sabe é que, além dos 7 títulos seguidos na França, o norte-americano também foi medalhista nos Jogos Olímpicos. Em Sydney, 2000, Armstrong ficou com o bronze, posteriormente perdido após as revelações de doping. A norte-americana Marion Jones encantou o mundo ao conquistar 3 ouros e 2 bronzes em Sydney, 2000. Com o desempenho, tornar-se a única mulher do atletismo a ganhar 5 medalhas numa mesma edição dos Jogos. No entanto, o prestígio conquistado na Austrália perdeu-se 4 anos mais tarde. Em 2007, a própria atleta confirmou que tinha utilizado anabolizantes ilegais e resolveu devolver as medalhas conquistadas. Agora vamos mostrar alguns atletas portugueses que já foram apurados para 2021. Filipa Martins, em ginástica artística, ficou em 65º lugar em All-Around no Campeonato Mundial de Stuttgart em 2019. Devido à sua prestação, qualificou-se em All-Around, saltos, paralelas, trave e solo.
Fernando Pimenta, em canoagem, ficou em terceiro lugar no Campeonato Mundial de Szeged e, devido à sua prestação, qualificou-se em K1 1000 metros masculino. Frederico Moraes, em surf, ficou em primeiro europeu nos World Surfing Games e, devido à sua prestação, classificou-se em shortboard. Despedimos-nos com um vídeo que ilustra a forma como, ao longo de várias edições dos Jogos, a pira olímpica foi acesa.